Fala, Caiporada, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 25 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises e complementá-las com outros recursos. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir, hein? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Bora lá? Bora pra intro! Fala, meus caiporas, vamos começar aqui então? Mas antes, você que está assistindo nossos vídeos e sempre pegando nossos palpites, inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu. Ative as notificações para ficar por dentro desses palpites todos os dias. E também deixe seu like e seu palpite nos comentários. Beleza, galera? Vamos lá então? Separei Monterrey versus Tijuana. Separei com over do 1,5 gols para essa partida. O Monterrey está com 63% de probabilidade de vitória e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Tijuana tem também 50% nos últimos 9 jogos. Mas o Tijuana ele tem 28% jogando fora de casa, um race um pouco ruim. E no histórico de partidas temos 13 vitórias para o Monterrey, 11 empates e 7 vitórias para o Tijuana. A média de gols ultrapassa 2,5 gols. E em séries o Tijuana vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E jogando na casa do Monterrey, também temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Radnički versus Partizan Belgrade. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Eu separei porque o Partizan está com 61% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo a 9 partidas, enquanto o Radnički ele tem 33%. No histórico temos 12 vitórias para o Partizan, um empate e nenhuma vitória para o Radnički. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, são 5 de 6 partidas. E na casa do Radnički, foi over 1,5 gols na única partida. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Radnički contra o Novi que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Seinäjoki versus Oulu. Separei over 1,5 gols para essa partida da Finlândia. Temos 50% de probabilidade de vitória para o Seinäjoki e a forma recente tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oulu também tem 28%, mas fora de casa ele está perdendo as 6 partidas. No histórico, 7 vitórias para o Seinäjoki e o Oulu 7 vitórias também, e temos 3 empates. A média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, o Seinäjoki ele está sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Oulu está marcando nos últimos 7. Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Seinäjoki, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Seinäjoki contra o Haka que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Milionários versus Boyacá Chicó. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Temos 64% de probabilidade de vitória para o Milionários e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Boyacá Chicó tem 33%. No histórico, 14 vitórias para o Milionários, 8 empates e 9 vitórias para o Boyacá Chicó. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Milionários vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Boyacá vem sofrendo nos últimos 8. Nos últimos encontros entre as duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, River Plate versus Independiente. Separei o que para essa partida?
eu separei handicap mais 3 para fora, para o Independente. Por que eu separei este mercado? Temos 62% de probabilidade de vitória para o River Plate. Ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde as 6 partidas. Enquanto o Independente está parecido, tem 72% e não perde também as 6 partidas. No histórico, 18 vitórias para o River Plate, 13 empates e 8 vitórias para o Independente. E temos over 2,5 gols na média de gols. Em séries, o River vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Independente não tem derrotas nos últimos 5. Nos últimos encontros entre as duas equipes, apenas uma partida que tivemos 3 gols de diferença. O handicap europeu ele funciona assim. Nós começamos o jogo como 0-0 e eu dei 3 gols para o Independente. Então o River Plate, para poder derrubar a nossa aposta, ele terá que vencer por 3 gols de diferença ou mais. Se não, venceu por 2-0, 2-1, 1-1, empate, teve qualquer coisa desse tipo, é vitória nesta aposta, beleza? Nos últimos jogos no campeonato, não temos diferença de 3 gols nos últimos jogos. Apenas o Independente e apostamos para o Independente vencer. Então, para essa partida, nós teremos um handicap mais 3 para o Independente. Próxima partida, Bristol City versus Ipswich Town. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos 45% de probabilidade de vitória para o Ipswich e ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Temos um histórico com 7 partidas para o Bristol, 6 empates e 9 partidas para o Ipswich. E temos uma média de gols de over 2,5 gols. Em séries, o Ipswich vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Bristol não tem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e jogando na casa do Bristol, over 1,5 gols em 3 nas últimas 4 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Taunton versus Scott. Separei over 2,5 gols para essa partida. Temos 69% de probabilidade de vitória para o Taunton e o Scott ele não está vencendo há 8 partidas, tem 25% de aproveitamento, enquanto o Taunton tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Próxima partida, Young Boys versus Manchester City. Separei under 5,5 cartões para essa partida. Verificando a disciplina das duas equipes, as duas equipes não tomam muitos cartões. Temos uma média de 2,5 para o Young Boys e 1,5 para o City. E o nosso árbitro, ele tem uma média de 5 cartões por partida, tá? Verificando o histórico do nosso árbitro, ele, em taças internacionais, não ultrapassa 5,5 cartões na maioria das partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 5,5 cartões, beleza? Próxima partida, RB Leipzig versus Estrela Vermelha. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 77% de probabilidade de vitória para o Leipzig e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela Vermelha está sem perder as 5 partidas e tem 61%. Nos últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Feyenoord versus Lazio. O que eu separei para essa partida? Eu separei over 1,5 gols. Temos 50% de probabilidade de vitória para o Feyenoord e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 67%. No histórico temos uma vitória para cada lado e a média de gols ultrapassa 3,5 gols. Em séries, o Feyenoord vem marcando gols nos últimos 10 jogos e a Lazio ela vem vencendo nos últimos 3. Nos últimos encontros entre as duas equipes, temos over 1,5 gols em uma das duas partidas, tá? E verificando os últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Celtic versus Atlético de Madrid. Separei também um over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 50% de probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid jogando fora de casa e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celtic tem 72%, tá? O Atlético de Madrid não perde há 7 partidas. E no histórico temos 2 partidas de vitória para o Atlético de Madrid e a média de gols é de 1,5 gols. Em séries temos 5 jogos que o Celtic vem marcando gols e, como eu disse, o Atlético de Madrid não perde. E nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em uma das duas partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Newcastle versus Borussia Dortmund. Separei over 1,5 gols para essa partida.
59% de probabilidade de vitória para o Newcastle, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Dortmund tem 72%. As duas equipes não perdem há vários jogos. E em séries, o Newcastle vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Paris Saint-Germain versus Milan. Separei o que para essa partida? Eu separei o mercado de cartões com over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando a disciplina entre as duas equipes, temos poucos cartões, mas ultrapassamos os 3 cartões na maioria deles. A média é de 3 cartões para o Milan e 2 cartões para o Paris Saint-Germain. E o nosso árbitro tem uma média de 3,5 cartões por partida, tá? Verificando o histórico do nosso árbitro em taças nacionais, ele ultrapassa 2 cartões na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 cartões. Próxima partida, Barcelona versus Shakhtar Donetsk. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Verificando a probabilidade de vitória de 79% para o Barcelona e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Shakhtar tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes, 5 vitórias para o Barcelona, 0 empates e 2 vitórias para o Shakhtar. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com gols no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Grêmio versus Flamengo, Campeonato Brasileiro. Separei o que para essa partida? Eu separei over 1,5 gols. Temos uma probabilidade de vitória de 46% para o Flamengo e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde as 6 partidas. O Grêmio já é o contrário. As 6 partidas vem perdendo e tem 33% de aproveitamento. No histórico, 14 vitórias para o Grêmio, 9 empates e 19 vitórias para o Flamengo. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Flamengo vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Grêmio, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Cuiabá versus Corinthians. Separei o que para essa partida? Eu separei um handicap mais 2 para fora. Temos 42% de probabilidade de vitória para o Cuiabá. Está um pouco equilibrada a probabilidade. E nos últimos 9 jogos, temos um aproveitamento de 39% para o Corinthians e 39% para o Cuiabá. Porém, o Corinthians ele não vence as 6 partidas, tá? E fora de casa, ele não vence nenhuma partida há muito tempo. No histórico, temos 3 partidas para o Corinthians, um empate e uma partida para o Cuiabá. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. O Corinthians está empatando a 3 partidas e nos últimos encontros entre as duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Porém, temos uma diferença de gols de mais 2 em apenas uma partida. O Corinthians venceu por 2-0. E como apostamos com handicap para o Corinthians, a aposta poderá ser ganha. Jogando na casa do Cuiabá, também não temos vitória do Cuiabá por mais de 2 gols. Nos últimos jogos no campeonato, temos 2 partidas que o Cuiabá venceu por diferença de 2 gols. Mas o Corinthians ele não vem perdendo muita diferença por 2 gols, apenas uma partida contra o Fortaleza. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap mais 2 para o Corinthians, beleza? Próxima partida, Palmeiras versus São Paulo. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos 50% de probabilidade de vitória para o Palmeiras e o Palmeiras tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O São Paulo tem 56%. No histórico, 24 vitórias para o Palmeiras, 22 empates e 26 vitórias para o São Paulo. E a média de gols é acima de 2 gols. Em séries, o Palmeiras não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e jogando no Allianz Parque, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Próxima partida, Cruzeiro versus Bahia. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso?
Temos 47% de probabilidade de vitória para o Cruzeiro, ele está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bahia tem 61%, vem vencendo há 3 partidas. No histórico, 10 vitórias para o Cruzeiro, 6 empates e 3 vitórias para o Bahia, e a média de gols é acima de 2 gols. Nos últimos encontros entre as duas equipes, temos o over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas, porém temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Jogando na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols nas 5 partidas disputadas. Nos últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Bragantino versus o Atlético Mineiro. Separei também um under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 48% de probabilidade de vitória para o Bragantino e o Bragantino tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 9 jogos, enquanto o Atlético Mineiro tem 61%. No histórico, temos 2 vitórias para o Atlético Mineiro, 5 empates e 0 vitórias para o Bragantino. A média de gols é acima de 2,5 gols. Porém, nas séries, o Bragantino vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Atlético Mineiro não tem empates. Nos últimos encontros entre as duas equipes, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos encontros na casa do Bragantino, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Santos contra o Bragantino, que foi 3-1 para o Bragantino. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Atlético Paranaense versus América Mineiro. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Temos 60% de probabilidade de vitória para o Atlético Paranaense e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o América Mineiro tem 28%. O Atlético Paranaense não perde a 3 partidas. No histórico, 6 vitórias para o América, 3 empates e 4 vitórias para o Atlético. A média de gols é acima de 3 gols. Em séries, o Atlético vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o América vem sofrendo nos últimos 7. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando nos jogos na casa do Atlético Paranaense, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima e última partida, Fluminense versus Goiás. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Fluminense tem 62% de probabilidade de vitória, tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Goiás também tem 44%. No histórico, 17 vitórias para o Fluminense, 7 empates e 12 vitórias para o Goiás. E a média de gols é a de acima de 3 gols. Em séries, o Fluminense vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas e over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Verificando os jogos no Maracanã, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam e também over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, hein? Não deixe de se inscrever para poder nos fortalecer e continuar com esses palpites. Beleza? Vamos lá, galera, transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, meus camaradas caipora, separei aqui para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Atlético Paranaense versus América Mineiro, over meio gol no primeiro tempo para Barcelona versus Shakhtar, over 2,5 cartões para Paris Saint-Germain versus Milan, over 1,5 gols para Newcastle versus Borussia Dortmund. Separei over meio gol no primeiro tempo para Leipzig versus Estrela Vermelha e over 1,5 gols para Monterrey versus Tijuana. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!